Eu acho que eu vou colocar no 4G, gente. Peraí que eu vou... Pronto, voltou aqui, né? Acho que é mais garantido. Deixa eu ligar a nossa fogueira. Bom dia! Bom dia, gente! Bem-vindos, vamos chegando. Vou dar só mais um tempinho para chegar mais gente antes de eu começar a contar a história. Deixa eu ver a distância para mim poder contar. Ah, aqui tá bom. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ouvir uma história, o Indeciso. Se você tiver caneta ou lápis, enfim, e papel, pega, porque... Bom dia, Adri! Pega um papelzinho, pega uma caneta, um lápis, enfim, para você anotar os insights, porque... Ai, voltou? Apesar de ser uma história simples, ela dá uma mexida, assim, a gente vai poder tirar alguns tesouros dessa história. E já que começou, faz uma gentileza, manda essa história para mais gente, enquanto eu dou uma enroladinha aqui no começo para as pessoas chegarem, né? Porque o bacana é a gente poder pegar a história em si. Bom dia, bem-vindos, bem-vindos. Que legal que vocês estão aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu espero que vocês curtam a história de hoje. Bom dia, Lu. Eu espero que seja bem bacana. Vamos dar mais um tempinho. Essa história, deixa eu falar de onde que eu ouvi. Bom dia! Eu fiz um curso chamado... Bom dia, Silmara! Eu fiz um curso chamado Hidden Treasures, Tesouros Escondidos, de uma contadora de histórias chamada Jilly Southwood. Ela trabalha, o lugar que ela trabalha, que ela chama, é Ibali Box. E ela é de Cape Town, na África do Sul. E ela realiza esse trabalho, ela é uma contadora de histórias excelente, assim, maravilhosa. E aí eu fiz, foram 4 finais de semana, cada final de semana era uma história. E aqui na contoterapia eu tenho a influência maior, é contar histórias, é criar histórias, é contar histórias, né? Eu fico incentivando e facilitando esse tipo. Bom dia, Jaque! Daqui a pouquinho eu começo a contar, eu só tô dando uma enroladinha pra chegar mais gente pra mim contar a história. E aí, a tendência é incentivar que vocês contem histórias. Mas esse workshop foi pra só ouvir as histórias e tirar os tesouros que tem nela. E eu achei que cabe tão bem pra gente fazer isso numa live. Eu até tentei fazer o webinar, mas daí... Bom dia, Ivone! Oi, Lu! Eu até tentei fazer um webinar, mas daí você tem que fazer aquelas páginas e cadastra e-mail e faz não sei o que. Ai, né? Daí live ia ser mais bela. Bom dia, Bela. Ia ser mais bela, não, ia ser mais fácil. Libela, falei bom dia. Então tá, eu acho que a gente já dá pra começar, né? Já enrolei o suficiente. Muito bem. Vamos lá para nosso... Todo mundo com papel e caneta, ou papel e lápis. Se você achar mais interessante, você pode fechar o seu olho. Se isso vai ajudar você a criar essas imagens. Se não, fica comigo, que esse é estilo apresentação mesmo, performance, e talvez ficar assistindo seja tão interessante quanto fechar o olho. Dessa vez, não é leitura, não é nada, assim, nesse sentido. E se você tiver algum insight, alguma coisa que você teve enquanto você tá me ouvindo, anota. A outra coisa que eu vou falar é... presta atenção qual parte da história mais vai te pegar, tá? Qual é a imagem que vai ficar mais forte pra você. Deixa eu desligar essa música porque eu sou uma pessoa auditiva que se perde, se fica ouvindo outras coisas. E aí a gente... Vamos lá, então? Então vamos lá. Tá bom? Tá bom. Eu vou pedir pra você respirar profundamente pelo nariz. E toda vez que você inspira, a gente tem uma questão de neurônio espelho aqui, sabe? Se eu... Profundamente, eu falo. Pronto, voltei! Ai, eu não posso falar uma palavra e aí, ó, ela vai aparecer daqui a pouco de novo e ela vem. Ai, Jesus amado. Mas vai. Então, inspira profundamente. Quando você inspira profundamente, você me dá a permissão, você permite que a gente crie
essa realidade da história aqui entre você e eu. Então vamos lá. Era e não era uma vez um erudito chamado Lebai Malan. Lebai Malan morava às margens de um rio na Sumatra Central, na Indonésia. E quando ele não estava em casa orando, ele estava no seu barco, indo acima e abaixo do rio, visitando a casa das famílias para ensiná-los a ler e a discutir sobre o livro sagrado. Certo dia, ele recebeu 2 convites. Uma família numa aldeia mais acima do rio estava dando um banquete. E uma família numa aldeia mais abaixo do rio estava fazendo o mesmo. Como? 2 convites eu recebi? Ele pensou. Como que eu vou fazer para me decidir em qual banquete eu devo comparecer? O dia dos banquetes chegou e Lebai se vestiu com uma roupa apropriada e especial para a ocasião, mas ele ainda não havia decidido em qual banquete comparecer. E enquanto tomava o seu chá, pensou na família que morava na aldeia acima do rio. Eles são de uma família pobre. Então, provavelmente, eles vão matar somente um búfalo para esse banquete. E todos sabem que na Indonésia, a gente dá a cabeça do búfalo para o convidado especial. E se eles não derem a cabeça do búfalo para mim, eu vou me sentir muito azarado. Porque, afinal de contas, eu não sou tão próximo deles assim. Mas eles, em compensação, estão bem mais perto aqui no rio da minha casa. Já a família mais ao sul, essa era uma família rica. Eles com certeza iriam matar 2 búfalos e uma das cabeças seria minha, porque eu sou muito próximo da família e eles iriam mostrar respeito a mim me dando uma cabeça de búfalo. Só que também eles estão tão mais longe no rio de onde eu estou. E sem se decidir, ele foi se encaminhando para o seu barco. Quando entrou no seu barco, ele pensou assim, bom, eu acho que eu vou dar um pulo ali na família mais acima do rio, que está próximo, eu faço um lanche, e aí eu pego o fluxo do rio e vou para a família abaixo do rio, e pego a festa no final, onde eles vão me dar a cabeça de búfalo. E assim foi. Ele entrou no seu barco e, já com fome, remou. Remou rio acima, quando de repente ele viu barcos e mais barcos passando por ele e as pessoas estavam vestidas com roupas coloridas, todos alegres, seus barcos estavam cheios de presente e de pratos que soltavam um cheiro tão gostoso no ar que Lebai Malan ficou com a boca cheia d'água. E aí ele lembrou, na última festa, a família lá do sul havia dado dinheiro para os convidados como presente. Ele certamente estava indo para a direção errada. Então ele colocou o seu remo no barco e lentamente trocou de direção. Agora, com muito mais fome, ele remava para o sul. E remava. Logo, ele viu que se aproximava da sua casa e pensou em dar uma paradinha só para fazer um lanchinho. Quando ele entrou na sua cozinha, ele viu que o cachorro havia derrubado a panela de arroz e havia comido até o último grão de arroz. Ele chacoalhou a cabeça e agora, mais determinado, voltou para o seu barco e com fome e vontade remou. E conforme ele remava rio abaixo, ele pensava nos pratos maravilhosos que teriam naquele banquete, e ele pensava no que ele iria dizer quando ele recebesse a cabeça de búfalo.
e quando se aproximou da festa, na aldeia mais ao sul, um conhecido seu o viu e disse: Lebai, olá! A festa aqui já está acontecendo desde de manhã. As comidas e os presentes acabaram. Nós estamos todos indo para a festa no rio acima. Lebai ficou confuso. Ele não queria perder a festa, mais uma festa. Então ele nem parou. Ele nem atracou seu barco, ele colocou o seu remo no rio e virou e foi para outra direção. Agora ele estava exausto. Seus braços tremiam do esforço de ficar navegando naquele rio, remando, e a fome então estava um buraco no seu estômago, mas decidido a não perder a festa, ele remou, e quando finalmente ele chegou na aldeia acima do rio, silêncio. A única coisa que você via era os cachorros procurando restos de comida embaixo da mesa. Os presentes, os pratos e as pessoas já não estavam mais lá. Desanimado, Lebai sentou ao lado do seu barco, colocou a cabeça entre as mãos e soluçou. No dia seguinte, as pessoas comentavam como estava boa a comida nos 2 banquetes. E todos falavam que tinham visto Lebai vestido, especialmente para a ocasião, vestido para uma festa, indo para cima e para baixo do rio. E aí eles se perguntaram: você viu Lebai por aí? E ninguém havia visto Lebai em nenhuma das festas. Parecia que ele tinha passado o dia remando na indecisão. Um garoto até imitou Lebai todo sério, navegando de lá para cá, de lá para cá. E hoje, a partir desse dia até hoje, quando alguém está indeciso, eles apenas fazem esse gesto de remar para lá e para cá. Ou chamam direto a pessoa de Lebai Malan, que significa o professor azarado. E Lebai, então, ele estava tão ocupado, remando na sua indecisão para cima e para baixo, que quando a sorte passou por ele, não o encontrou, porque ele estava ocupado, remando na sua indecisão. E assim é. Seu Lebai passou a indecisão, quando a sorte passou por ele, ele nem viu, né? É isso, deixa a história chegar em vocês. Assim é. Vou dar mais um tempinho de silêncio para a história baixar em vocês. E aí eu vou convidar para vocês pensarem qual foi a parte da história que mais chamou a atenção de vocês. O que ficou? Qual a imagem que ficou? Que agora vai chegar a parte boa. Olha, a segunda parte boa, a contação de história é super bom. Mas escolher os tesouros depois, vocês vão ver que essa história vai ficar inesquecível para vocês. Tu é libriana e indecisa? Gente, eu sou geminiana. Também indecisão é uma coisa que me judia. E aí eu quero saber, quem tá com vontade de participar e falar pra mim, entrar na live comigo e contar qual foi a parte que mais pegou? Vai pensando, vai anotando, porque uma das coisas que eu percebi, ele remando. Eu percebi que essa história ela é muito atual, apesar de ser um conto folclórico, né? Essa é uma história muito atual para uma coisa... Vocês já viram aquele acrônimo FOMA? Fear of Missing Out?
O medo de perder alguma coisa? Quando ele sentiu o cheiro e quis mudar a direção. Sou de Gêmeos e ascendente em Libra. Pensa lá, gente. Você também indecisa? Ah, eu também. Então fica aqui comigo, vamos colher os tesouros dessa história. Alguém tá afim de participar? Se alguém tiver afim de participar, clica ali, pede pra participar da live junto comigo, que aí a gente conversa. Vai ser super rico. Ele chorando e soluçando do que perdeu. Ai, que doído, né, gente? Ou também, vai escrevendo aqui pra mim, que aí a gente vai falando. Então eu quero convidar vocês pra perceber assim. Quando alguém disse que a festa acabou, ele nem parou, acreditou na informação e tomou a decisão. Eu já peguei um ônibus errado por uma informação errada. Gente, olha lá. Medo de perder o bonde. MPV! Adorei essa daí. Não vou esquecer. Medo de perder o bonde. Só me vem a lembrança do dito: quem tudo quer, tudo perde. O cansaço da indecisão. Ele ficou muito cansado. Isso. Sabe outra coisa que eu percebi, não sei se faz sentido, o que me tocou foi o momento que ele ainda volta em casa pra comer alguma coisa e o cachorro havia comido tudo. Ele querer ter a maior vantagem, não querer perder nada. Pra mim também me pegou isso. Então eu percebo assim, porque quando você vai construir a história, quando você vai trabalhar essa história para contar, o que faz um bom contador, um ótimo contador, enfim, qual que é a diferença, né? Que faz? Essa história é real para quem tá contando. E aí, para essa história ser real, você precisa ir lá. E aí, uma coisa que eu percebi conforme eu ia trabalhando essa contação, esse momento, construindo o Libai na minha cabeça, acessando o meu Libai aqui dentro, eu fui percebendo que tinha alguma coisa sobre ser reconhecido e não ser reconhecido. Sente? As decisões de vocês, quando vocês ficam na indecisão, tem essa motivação do Libai também? Deixa eu voltar. Ele não conseguiu decidir, pensava na cabeça o que ia ganhar. Isso mesmo. Às vezes eu me divido em duas experiências para não perder nenhuma e não me sinto inteira em nenhuma. Eu peguei a história no finzinho. Ah, Silvânia, eu vou deixar gravado pra gente ver. Poder ver depois. Mas eu percebi que na construção, quando você tá indeciso, tem algo de ser reconhecido e não ser reconhecido? Isso eu percebi. A outra coisa que você viu que na hora que ele tava indo, ele tinha tomado uma decisão. Aí ele viu as outras pessoas, sabe assim, comportamento de manada, assim, um monte de gente descendo. Aí ele lembrou o que queria ganhar de dinheiro. Aí ele mudou. Aí foi pro sul, né? Trocou de direção. Às vezes... Tá, ok. Acabei de ler, achei que tinha subido, acabei de ler. Aí outra coisa que eu percebi também é que, nossa, lá na família do Sul mais rica, eles vão me reconhecer, eles vão puxar meu saco, eles vão dar a cabeça do búfalo pra mim, porque aí a aprovação dos outros é um motivo que faz eu me decidir. Ou não me decidir. Né? Tipo, não tava consciente isso pra ele, você percebe? A outra coisa que também que eu percebo, não sei se faz sentido pra vocês aí, você escreve pra mim, os valores dele não estavam muito claros. Por que, assim? Por que, de repente, será que a família mais pobre não teria menos pessoas do que a família mais rica? E ele como um erudito que trabalha o livro sagrado, que trabalha esses valores, de repente, ficou preso nesse negócio de ser reconhecido e não ser reconhecido. Foi outra coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que quando os valores não estão claros, a gente segue com qualquer um. Faz sentido aí pra você? A outra coisa que eu percebi também é que cada escolha tem uma renúncia. Como foi difícil pro Libai aceitar uma renúncia? Ele queria os dois ao mesmo tempo, né? Não era sobre o banquete, eu acho, entendeu? Era sobre os valores dele. E aí, putz, quando você fica muito na cabeça, a decisão fica muito na cabeça, não é uma decisão em conjunto, onde as coisas estão alinhadas, o seu coração e a sua cabeça, eu acho que daí a gente acaba perdendo, né? Passou, a sorte passou, por ele não encontrou ele. Quantas vezes a sorte passa por nós e não encontra a gente, né? Então é isso.
É que nem alguém falou, ele ficando a ganância de querer tudo fez ele andar em círculo, né, pra cima e pra baixo, no caso. Gostaram? Achou que valeu a pena contar essa história? A gente falar, agora que eu vi que tem ali, gente, mas eu sou a mais perdida. Silvia, você tá aí ainda? Pera ali. Oi, Que legal que você entrou! Adorei! E aí? Conta pra mim, o que ficou da história? Você conseguiu pegar ela inteira? peguei, eu ouvi a história inteira. Muito Pô. legal, a história muito bem, adorei. Ah, que bom que você... Deu pra criar essas imagens? Deu para pegar bem tudo que o rio, remando, muito bom. E aí, qual foi a imagem, qual parte da história assim que se destaca pra você, que fica pra você? O que fica para mim foi que ele não se comprometeu com a primeira decisão que ele tomou. Ele decidiu, eu vou nessa casa, né, vou na casa mais pobre, e aí no meio do caminho ele mudou de ideia, parece que ele não tinha clareza de quais eram os valores dele para Sim. ele tomar essa decisão. Acho que foi isso que me chamou mais atenção. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque sempre vale. E para todo mundo que está assistindo ainda, eu acho que é a grande sacada de você usar a história. A história, ela vai. Aquilo que se destaca, e você não precisa responder, porque a pergunta vai ser pessoal, mas é só para você levar essa pergunta para o resto do dia ou para o resto da semana. Dessa parte, o que te cabe? O quanto você toma uma decisão e lá pelas tantas. Não se comprometeu tanto. Você acha que isso tem relação com você? Porque a história sempre vai funcionar como um espelho pra gente. Então, se por acaso nós estamos com alguma dúvida, alguma pergunta, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que está acontecendo comigo? Pega uma história, pega a parte que te incomoda e lá vai estar a resposta, sabe? E é um jeito leve, né? Porque não é alguém dizendo na cara da gente, você tem que fazer isso. É uma história e a gente relaciona ou não. Mas você acha que faz sentido? Se não quiser responder, não precisa também. Eu acho isso é muito legal das histórias, né? Porque você não tem ninguém apontando o dedo na sua cara. Ou você se reconhece ali, ou não reconhece e tá tudo bem, é só entretenimento mesmo, É. né? Uhum. Mas consegue realmente cavar os tesouros da história, né? Sim, sim, Mas para mim faz muito concordo. sentido essa coisa de você não se comprometer com, né, tomar uma decisão e não se comprometer com depois ter que ficar revisitando aquela decisão, né? Sim. Ter a frustração, né, que implica quando você tem uma decisão, né, um sim implica em muitos nãos. Então, É. Nossa, para mim, quando eu penso que o que eu vou ter que renunciar é o que me deixa na indecisão. Eu não fico em paz, sabe? E aí parece que eu não quero enfrentar o luto de um algo que poderia ser e que não vai ser. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. E eu percebo que a minha indecisão vem muito desse lugar, assim, sabe? De, tipo, não querer enfrentar o desconforto daquilo que eu não vou ter. Doido, né? Mas enfim, é isso. Ai, obrigada por você ter entrado e topado compartilhar. Te agradeço muito. eu gostei muito, adorei o conto. Bom, vamos ver se eu faço mais vezes isso. Um beijo para você. Boa semana. Boa Tchau. semana. Tchau. Deixa eu ver os comentários que eu perdi. Ana, senti muito na questão de pertencimento. Nós queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo e, no fim, nós não somos vistos. Não é? A Patrícia falou que falta se organizar melhor. Ai, Patrícia, que legal. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Se informar como seriam os eventos, já que uma das festas aconteceu desde cedo. Que interessante. Vamos ver quem está aqui. Silvia. Será que você está aí ainda, Silvia? Eu vou te convidar e depois eu convido a Lu. Que legal que você está aqui ainda. Tudo bem? Bem-vinda. Olá. Hum, olha, Você conseguiu pegar tudo? Toda a tudo, história? tudo não, mas Não? eu fiquei,
a matutar no remar, de um lado para o outro, e vi-me nesse remar e remar e remar para cima e remar para baixo e para a esquerda e para a direita, e colei-me à história nisso, e nessa indecisão, e nesse cansaço, há um cansaço, tu falaste nisso, não foi? Nesse cansaço que remar com os braços, e eu vejo muito, a minha indecisão passa muito por aí, traz-me isso, não é? A indecisão a mim vem no sentido de eu não saber o que é o melhor. É como se eu ainda não reconhecesse em mim, muitas vezes, a sabedoria de saber qual é a melhor decisão, qual o caminho a tomar. E nesse processo, a indecisão transforma-se nesse remar para um lado, para o outro, porque um diz vai para ali, o outro diz vai para lá, e no conflito interior que isso traz e nesse cansaço físico e psicológico que isso acarreta nas decisões, na tomada de decisões, não é? E por outro lado também aquilo que tu disseste é aquilo que eu vou perder, o preço que eu vou pagar por não viver aquilo que eu vou recusar, não é? Aquilo o que eu não vou poder experimentar por ter que ir para um lado ou ir para outro. E a história realmente é fantástica, não é? Normalmente o que me acontece ou tem-me acontecido não é? É um chamado para dentro, e o que o meu coração e minha alma pede e anseia nessa decisão, para que não haja arrependimentos e para que não haja desilusão, mas mesmo se ela surgir, ela estar de acordo com aquilo que o meu caminho pedia num determinado momento. E foi isso que me chamou mais a atenção. E tu acha que essa parte que chamou a atenção diz respeito totalmente a ti? Completamente a mim. É uma loucura. Como pode? Completamente a mesma história, a mim. não é? É. A gente vê na história aquilo que nos cabe. Aí você conversa com outra pessoa, é outra coisa. Com outra pessoa é outra coisa. Tal e qual. Nem tinha a ver com a festa de ser melhor ou ser pior, mas tem a ver com essa indecisão, nessa confusão interna, não é? Nesse estar perdido, não é? Porque não estar centrada naquilo que não é, alinhada com os valores, com aquilo que é prioridade naquele momento, não é? Ou faço ou não faço, vou ou não vou, e depois decido, afinal não vou e volto para trás. Sim, essa história traz-me, olha, um reflexo muito visível de muitas vezes na minha vida, de muitas decisões que eu tenho que tomar. E claro que principalmente aquelas mais sérias e mais importantes, não é? Em que realmente são decisões que acarretam grandes riscos, não é? Sim. Ou podem acarretar grandes perdas, lá está, experimentar uma coisa e não experimentar outra. Sou-te grata. Eu também, obrigada por você ter entrado, por você ter dado nome para isso que você falou dessa indecisão, que relaciona também muito comigo, que também tem a ver com aquele luto que eu falei antes para ela. E aí você percebe, eu estou lendo nas respostas diferentes a mesma coisa, porque está reforçando para mim o meu foco, né? O luto, vai ficar em paz com aquilo que você não vai ter, menina, e celebra o que você vai ter e tal, e mesmo sendo diferente. Então eu agradeço. Porque há um preço a pagar, não é? Há um preço a pagar pelas escolhas que fazemos, não é? E esse preço, às vezes, nós no fundo ainda não estamos preparados para o pagar, não é? Para fazer esse luto, para fazer essa escolha, não é? Há uma parte nossa que ainda não estamos divididas, não é? Isso. E eu vejo que é uma musculatura emocional mesmo, dar conta do desconforto. Sim. Tá forte. E no meu caso traz esse cansaço que tu referiste nos braços, a minha é no mesmo corpo, em toda esse cansaço, essa exaustão, esse conflito e desgasta, não é? Desgasta. E o corpo dá sinal, né? O corpo, sim, dá sinais, sim. Ai, que bom que este conto... Eu sei que este conto agora, para todo mundo que está aqui, não vai dar uma solução,
Mas, putz, só de você dar nome para o que está acontecendo, já traz para o consciente, aí a partir de hoje a gente vai ter escolhas, né? Eu espero que fique ali, que dê uma aliviada nesse cansaço que você está sentindo. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Não, fico por Tá aqui. bem. Gratidão. Nossa, eu, olha, acolho a sua participação. Muito agradecida por você ter Obrigada eu. entrado. Um beijo e a gente se vê. Até. Até. Deixa eu voltar aqui que teve perguntas que passaram. A Maria Cristina perguntou aqui para mim, cadê? É na parte que te marcou que está a resposta? Sim. Então, quando você ouve um conto, olha, o bacana de a gente estar fazendo isso com todo mundo junto, compartilhando, vocês estão dispostos a escrever, a participar da live, é que a gente ganha no coletivo, porque nós temos a oportunidade de visitar diferentes ângulos. E se isso não é super bem-vindo para nós, né? Esse movimento que a história nos proporciona e que a visão do outro, ponto de vista do outro nos traz. Mas, por exemplo, se por acaso a gente ouve uma história sozinho, não estamos aqui falando sobre isso, né? Para poder acessar outros pontos de vista, vale você repetir a história. Então, ouviu a história uma vez, ok. Teve uma parte que te pegou dessa história que te incomodou. Gente, conto de fada é o troço que mais incomoda todo mundo, porque lá tem coisa, hein? Mas esse conto folclórico mesmo, qualquer história, te incomodou ou te emocionou, pode nem ser incômodo, pode ser uma emoção forte que vem à tona. Fica com ela. Daqui a uns 2, 3 dias, uma semana, ouça novamente essa história e perceba qual é a parte que está se destacando. Provavelmente, quando você colocou a luz da sua consciência, nossa, então é isso que está me incomodando nessa história? Você trouxe para a consciência, as coisas começam a se ordenar. Isso cessa, sabe? Isso não fica mais latente. Aí quando você ouve de novo a história, outras coisas vão... É um novelo de lã que vai se desenrolando. E aí a história é quase tipo um tarô, né? Você tira as cartas, você tira as runas, você vai ouvir uma história. E aí você percebe qual parte que te incomodou. Então, se você está sozinho, ouça mais de uma vez essa história e perceba aonde que está. Porque o nosso sistema de navegação na vida são as emoções. Quanto mais nós estivermos atento ao que está sendo sinalizado aqui, né? Mais fácil fica da gente navegar na nossa própria vida. E se você estiver junto com os outros, melhor. Sempre. Por isso que eu gosto muito de facilitar grupo aqui, porque acaba ficando muito rico, né? Jamais a gente vai conseguir enxergar o todo. Nós precisamos do coletivo. Olha que lindo, eu fico até emocionada. A gente precisa do outro, estamos no outro também, crescemos. Ai, que lindo. Enfim. Aí a Elaine falou, olha, eu fiquei pensando em quantas vezes a minha indecisão me deixa cansada. Não é, gente? Só remando e não chegar a lugar nenhum. Acho que o lance é de Gêmeos. Pode ser. Pensa demais. Às vezes demora para agir. O duro é quando a gente usa o menor... O meu professor fala assim, a menor sala do corpo. Você tem o corpo inteiro para tomar uma decisão, mas a gente fica querendo tomar decisão só daqui dessa sala. Sabe? Dessa sala de comando. Você tem o corpo todo para tomar decisão. E vale a pena. Eu sei que a gente vive num momento que tem muita ênfase do intelectual e, poxa, agora a gente só está nas redes sociais por causa dessa pandemia, né? E exige mais ainda do nosso intelectual. Mas é tão bom a gente poder resgatar e lembrar que a gente tem o corpo inteiro para tomar uma decisão. Então, eu acho que é isso. A insegurança das decisões é companheira, inevitável. Ai, eu apertei, não sei o que eu faço quando eu aperto aí, pronto. Beleza, subindo, reflexão incrível. É bacana, não é, gente? Eu acho que é super rico quando a gente pode fazer assim, todo mundo. Cansa mesmo, indecisão. Eu também cheguei nessa conclusão. Às vezes eu tomo uma decisão para me livrar do cansaço. Aliás, você pensar na coisa é muito pior, ou muito maior, ou muito mais cansativo do que viver a coisa em si. Não sei se para vocês é assim. Para mim é assim. Vai ficar gravado? Posso deixar gravado. Essa história ficará gravada. Gostou, Ivone? Que bom. Ontem passei por uma indecisão e fez todo sentido. Gente, eu tenho mais alguém para participar, que é a Lu. Lu, você tá aí ainda? Vamos entrar? Vou te convidar. Ana, amei essa sua proposta. Faz mais vezes. Fazer, né? Lu, tá virado para frente. Vira a Oi, câmera. vou virar.
Oi. Oi, Então, Ana. obrigada por você estar entrando aqui, participando. Adorei. Ai, eu que Bom te agradeço. ver. Primeiramente, obrigada pelo presente da história, Ana. História Que boa, delícia. né? Ai, eu Boa, adorei quando boa. ouvi também. A história, Ana, me pegou em dois pontos, assim. Uhum. É claro que a história de ficar remando para lá e para cá sempre toca, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão dele voltar para casa, porque ele estava com fome. Então eu vou voltar para casa para me alimentar do que eu tenho, para fazer um lanchinho, né? E quantas vezes a gente sai tanto e vai buscar numa festa e vai buscar na outra, e às vezes o alimento está dentro da nossa própria casa. Nós poderíamos sair alimentados e depois para qualquer lugar que nós fôssemos, seria só a parte do festejar mesmo, né? Então ele ainda tenta voltar para casa para se alimentar, mas já não Mas de tem alguma mais a forma tá comida, né? vazio. Então daí não acha. Aham, O que tá vazio em casa, no final das contas, refletiu no vazio que tinha acabado, né? Na hora que ele chegou nas duas festas, né? uhum. Que coisa! Sim, Nossa, então adorei! Eu não tinha pensado nisso. me chamou bastante atenção esse trechinho dele voltar para casa e aí não tem mais. Mas antes dele sair de casa tinha o alimento antes dele sair. E olha, o cachorro. Tá, então Então, vamos ir um pouquinho mais longe, já que você deu um gancho. O cachorro, geralmente, quando a gente está falando de história, ele representa só a nossa parte instintiva, né? Aquela parte que nós ainda aham, não dominamos. Ou em algum momento também pode ser, dependendo da história e do contexto que coloca esse cachorro, ele pode ser aquele amigo, né? O mais próximo do homem, aquele que indica o caminho, aquele que sai na frente, acha, enfim, a comida no aham, mato e tal. Mas nesse caso, esse instinto, esse cachorro, comeu tudo. Então, nossa, que parte nossa que ainda não subiu para a consciência, que é instintivo, tá deixando a nossa casa vazia de alimento, de vazia. nutrição e que nos impossibilita de encontrar isso fora. Se não tem dentro, como é que vai achar fora? Nossa, adorei, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, a fome continua mesmo dentro e mesmo fora, né? Não é? E Exatamente. porque eu imaginei assim, nossa, se ele tivesse feito um lanchinho antes, ele não tivesse sofrido tanto pela questão da fome, pela questão de ter se sentido fraco e não ter conseguido chegar a lugar nenhum. Agora, se ele saísse alimentado, qualquer uma das festas que ele fosse, ele aproveitaria, curtiria a festa sem estar vazio. Então, Nossa, isso me chamou adorei. bastante atenção. E a outra foi, assim, que o finalzinho já, quando a sorte passou, E ele não viu, e ele que nem viu. ele nem viu. Então, quantas vezes a sorte vem, a gente está ali, né? E rema para algum lugar. E depois a gente diz, nossa, a sorte nunca bate a minha porta. Mas talvez ela tenha batido e nós é que não vimos, né? É. Exatamente. Aí o povo está escrevendo ali, né? O medo é uma emoção instintiva que consome, mas consome mesmo, né? E o nível de consciência do tamanho da indecisão, Sim. do sofrimento, exatamente. E hoje em dia, sabe, pra Ah, mim. mas. Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia mudar a direção. Então, se você. Aham, Posso? sem Tá. problema. Hoje em dia eu percebo assim, Aham, é tanta coisa online. É tanto conteúdo. Eu chego a dar um troço assim. Aquele negócio do FOMO lá, de Fear of Missing Out, medo de você perder, não tá colocando a gente no estado de cansaço. Tipo, tá todo mundo sim. em casa, né? Mas tá todo mundo exausto. E eu acho que tem muito a ver com essa quantidade de coisas, a não De clareza dos nossos informação. valores, essa musculatura pra gente aguentar o desconforto do luto daquilo que não vai ser. E também essa gratidão daquilo que pode vir a ser. A Ana Paula tá falando. Sabe, Ana, eu agora até acalmei um pouco, mas o ano passado ali, eu estava indo muito em busca de conteúdo, e chegou um dia que eu tinha 4 cursos, mais ou menos no mesmo horário, porque é muita coisa gratuita, tem muita coisa boa e Sim. muita coisa gratuita. E aí foi nessa ânsia de querer estar em todas as festas, né?
Teve um dia que eu tinha 4 encontros muito próximos. Falei, peraí, parou. Agora eu preciso decidir o que eu quero. O que realmente vem de encontro com aquilo que é o meu O que propósito. vai te nutrir. Então eu comecei a eliminar coisas para justamente ter um tempo de qualidade, porque um dia eu peguei o computador de um lado, o celular do outro, o fone de um lado e o fone de outro. Falei, peraí, Muita não dá. sobrecarga. Não dá. Falei, eu preciso decidir. Então eu fiquei assim uma semana sem ver nada, sem participar de nada, e comecei a pontuar. Isso é importante para o meu propósito? Você foi fazer uma Isso tá investigação dos indo de valores encontro? ali, né? Foi, aham. E aí eu comecei a eliminar, inclusive fui eliminando grupos que eu participava, lugares, e-mails que eu recebia, porque é muita informação e às vezes eu realmente perco aquilo que é importante para mim, aquilo que vem de encontro com os meus valores, por tantas festas, por tantos convites que a gente recebe. Então eu comecei a fazer isso. E não senti que eu perdi. Eu senti que eu ganhei, porque aí o que chega para mim, chega realmente com qualidade e aquilo que realmente é importante para a minha vida, para aquilo que eu escolhi ser. Então, eu cheguei em um momento que eu fiz isso, para ter um pouquinho de qualidade de vida mesmo, e de conteúdo até do que chegava. E aí nutriu, né? Quando nutriu. Nutriu. Não passou só, né? Sim. A Ana fez ali, fazendo um paralelo, se ele usasse o corpo todo e não só a sala de cima, ele não sentiria essa fome e buscaria no externo, verdade. Ela fez esse processo. Muito boas reflexões. Look, fantástico esse filtro, muito necessário, diz a Camila. Aconteceu isso comigo de quantidade de festas e acabei escolhendo a festa da Conterapia. Eita, que maravilha! Mas... claro que eu vou gostar, mas sinceramente eu gostaria que fosse real e verdadeiro, sabe? Chega porque faz sentido, Sim. não porque é quantidade, porque vai nutrir. Fico feliz. Que nutra você, Patrícia, no tempo que for necessário. E a Lu também. Lu, obrigada por você ter participado. Gratidão. Você tá querendo Eu falar que mais alguma coisa? agradeço. Tem mais alguma coisa Não, viva aí? não. Nossa, adorei tua contribuição. Não. Obrigada. A gente se vê no sábado, então. Nos vemos. Um beijo. Beijo, gente. Até. Beijo. Acho que é isso, né? Senão eu vou me alongar muito. Gostaram? Vocês acharam que foi válido contar uma história e a gente faz esse bate-a-bola, mas sem se estender por muito tempo? A gente já tá uns 45 minutos, acho que já deu, né? Sempre muito aprendizado. Se vocês curtiram, eu trago mais histórias, assim. De repente, uma vez por mês ou a cada 2 semanas, para também a gente não ficar sobrecarregado de convite de festa, né, povo? Mas as histórias sempre são gostosas. Vou deixar gravado, sim. Obrigada a vocês por terem participado até agora. Deixa eu dar os últimos recados. Sábado, agora, tem o workshop Primeiros Passos. A gente vai trabalhar histórias de luto. Inclusive, que bom, gente. Inclusive, eu acho que tem muito a ver com essa indecisão, né? A história do luto que nós vamos trabalhar no sábado, acho que ajuda a criar essa musculatura para a gente sustentar o desconforto das decisões que a gente renuncia. Foi ótimo, que bom que vocês gostaram. Então, sábado agora tem o workshop Primeiros Passos, são 4 horas de workshop, a gente vai trabalhar um conto sobre luto. Dia 20 de março vai começar uma oficina, a oficina Era Uma Vez na Vida. Essa é uma oficina que trabalha contos de fadas com histórias biográficas. A gente vai costurar uma com a outra numa única apresentação. Eita, trabalho que mexe, porque conto de fada é conto da consciência noturna, aquela coisa meio sonho, meio coletivo, meio simbólico, que você fala, esses negócios me irritam, por que esses troços são desse jeito? Só que depois que a gente trabalha, sabe? A gente tira um peso, a gente fica mais leve, é muito bacana. E por fim, a gente vai ter o curso de conterapia para quem está interessado, quem está em transição de carreira, quem está querendo se aprofundar nesse mundo de contação de história, tem curso também. Tá tudo lá no site contoterapia.com.br. Sobre os cursos você vai saber lá. Hoje à noite eu tenho uma live com a Filipa, no canal da Filipa, e na sexta eu tenho uma live com a Maria Fernanda numa matriosca. A Lu vai estar no Era Uma Vez. Gente, grata. A gente se vê na próxima.
na próxima contação de história. Um beijo, tchau para todos.